Bom dia, estamos de novo pela graça de Deus, depois de viajar para Montes Claros, ficar um tempo lá, e aqui estamos. Muito obrigado a Deus pelas orações, pelo carinho. Nós fomos e voltamos em segurança, amém? Grande tempo lá com a família, joia. Aqui nós estamos no último culto de 2019, e eu gostaria que nós todos abríssemos a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, né? Em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Vamos lá? Jeremias, capítulo 29, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco nessa manhã também. Te agradecemos pelo esse ano que nós tivemos, 2019. Tantas pessoas oraram, pregando suas vidas a Jesus Cristo, através do nosso ministério aqui no Brasil. Te louvamos, porque é uma grande alegria que nós temos de poder ser um instrumento nas suas mãos. Te adoramos, porque tu está trabalhando em nossas vidas e nossa igreja. Louvado seja o nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Estenda, Senhor, suas mãos sobre a nossa família, sobre cada família do nosso ministério, da nossa igreja, sobre aqueles que estão nos assistindo via internet. Estenda suas mãos, Senhor, e que possamos ter um final de ano abençoado. Em 2020, Pai, onde nós possamos desfrutar da boa vontade do nosso Deus em nossas vidas no dia a dia. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de poder pensar com o Senhor e desfrutar dos pensamentos do nosso Deus e poder andar dentro da sua vontade. Obrigado, Espírito Santo, por ser um instrumento aqui, nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para podermos regozijar na vida e esperança que nós fomos alcançar por meio da obra consumada por Jesus no Calvário. Aleluia. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus, agora e sempre. Fala conosco nesse momento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Jeremias 29, versículo 11, está escrito: Deus disse, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha, e o versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus disse, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aqui estamos nós hoje, dia 29 de dezembro de 2019, 3 dias antes do novo ano, e sabe, se nós fizermos uma avaliação de tudo que nós fizemos, tudo que Deus fez em nossas vidas em 2019, nós vamos ver que Deus atuou diariamente em cada detalhe das nossas vidas. Tem coisas que nós gostaríamos de ter feito e não tivemos condições de fazer, de executar. Mas nós descansamos que nós andamos na vontade de Deus. Nós colocamos-nos disponíveis para que Deus pudesse nos usar no dia a dia. Para que Deus pudesse fazer a boa obra através das nossas vidas. E sabe, é interessante quando nós pensarmos nisso, porque o nosso trabalho no Senhor nunca será em vão, nunca, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Então, aqui estamos, no final de 2019, firmes, constantes, sabendo que Deus, Ele está trabalhando em nós e através de nós. Ele está trabalhando em nossa família hoje de manhã, na sua igreja, na vida de cada um de nós. Ele tem um propósito que é eterno. E muitas vezes nós ficamos, sabe, confusos, porque nós não entendemos os porquês de muitas coisas que aconteceram, que está acontecendo. Mas nós sabemos que Deus está aí. Nós temos esse lugar de refúgio. Nós podemos pensar com Deus.
Nós podemos desfrutar dos pensamentos de Deus hoje e agora. E os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Às vezes nós pensamos em coisas pequenas, quando Deus quer que nós pensemos grande com Ele. Em Isaías 55, olha comigo. Isaías 55. Isaías 55. O profeta escreveu o seguinte. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós vimos em Jeremias que Deus disse, invocar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Invocar-me-eis e eu vos ouvireis. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos e nós podemos pensar com Deus e desfrutar dos pensamentos de Deus hoje e agora. E os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Deus não está limitado. Nós somos limitados em tempo, em condição, em estrutura, mas Deus não está limitado. Nosso Deus é eterno. E aqui diz no versículo 8 a 11 o seguinte. Isaías 55, versículo 8 a 11. Deus disse, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não se tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a deseguei. Olha, que privilégio! Nós podemos desfrutar dos pensamentos de Deus, que são mais altos do que os nossos pensamentos, assim como os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Durante o ano nós estabelecemos alvos, prioridades, e muitas vezes não alcançamos os alvos e muitos ficam deprimidos, frustrados. Mas não descansam na vontade de Deus. Talvez não é a vontade de Deus que nós atingíssemos aquele alvo, aquele desejo, aquele sonho, naquele determinado tempo que nós estabelecemos. Talvez Deus tenha algo maior para nós que nós não entendemos. Por isso precisamos ter discernimento. Discernimento do Espírito Santo que habita em nós, para que nós possamos descansar na vontade de Deus. Sabe, muitos ficam, introspectivos em suas vidas. Hoje, muitos dos filhos de Deus são introspectivos. Colocam sua cabeça para dentro de si mesmo. E se sente a vítima, se isola, fica sozinho, não quer participar de nada, não quer fazer nada, não quer nem tampouco orar, não envolve com as pessoas, não envolve com coisa nenhuma, se acha o próprio Deus de si mesmo. Isso é um perigo que pode gerar uma doença, depressão, é um perigo. Nós precisamos ser ativos, precisamos envolver com pessoas, nos relacionar com outros. Precisamos colocar-nos disponíveis para que Deus possa nos usar na vida dos outros e também deixar Deus usar os outros em nossas vidas. Precisamos sair do nosso próprio mundo, deixar nosso ego para baixo, que está morto com Cristo. Morto com Cristo. Nós fomos ressurretos com Cristo em 1 Pedro 1,3. Ressurretos para uma viva esperança. Uma viva esperança. Sabe, nós temos uma viva esperança. Não precisamos ficar isolados dos outros. Ficar no nosso próprio mundinho. Precisamos, ser ativos. Descansar na viva esperança pela qual Deus nos deu por meio da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Hoje e agora,
Temos o privilégio de pensar com Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, assim como os seus caminhos mais altos que os nossos. Em Colossenses capítulo 3, olha comigo. Colossenses capítulo 3. Livro de Colossenses capítulo 3. Está escrito versículo 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Está escrito: porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Pensai nas coisas do alto, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensai nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Pensai nas coisas do alto. Pensar no privilégio de pensar com Deus hoje, agora, nas coisas do alto. E quais são essas coisas? Filipenses capítulo 4. Olha comigo. Filipenses capítulo 4. Bota 2 folhas na sua Bíblia, algumas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Está escrito. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está vendo? Essas são as coisas do alto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Essas coisas são do alto. Então nós podemos pensar as coisas do alto, sendo verdadeiro, sendo justo. Nós que éramos injustos, Jesus, que era o justo, morreu pelos injustos, para que nós tornássemos justiça de Deus. Você e eu, nós somos a justiça de Deus aqui na terra, hoje e agora. Podemos pensar com Deus em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é amável. Olha que privilégio que você e eu que nós temos de pensar com Deus, hoje e agora. Isso é do alto. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a própria verdade. Está vendo? Coisas do alto. Pensais nas coisas do alto, as coisas que precisam ocupar nossos pensamentos, tudo que é verdadeiro. Jesus é a própria verdade. Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Essas coisas precisam ocupar nossos pensamentos hoje, agora, nesse final de 2019. Não ficarmos introspectivos, pelo contrário, sair de nós mesmos e desfrutar da vontade de Deus para as nossas vidas no dia a dia. Vamos procurar conhecer qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, individualmente falando. Deus tem coisas altas para nós. Pensamentos altos. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Se nós ficarmos pensando em nossos próprios pensamentos, vamos ficar frustrados, introspectivos. Mas se nós decidimos, é uma decisão, pensar com Deus, nós vamos levantar a cabeça, nós vamos para a frente, nós vamos pensar em coisas grandes, nós vamos pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama. Porque esses são os pensamentos de Deus. E um versículo que foi dito esse ano todinho, que nós ouvimos muito, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. A verdade nos coloca para a frente. A verdade nos motiva a continuarmos. Devemos ser puros, ser verdadeiros.
nas coisas que falamos, nas coisas que pensamos, nas coisas que agimos, no nosso trabalho, em nossa casa, ser verdadeiros, verdadeiros, sempre, porque isso é do alto. Jesus é o único caminho, a única verdade, o único meio de nós chegarmos a Deus. Precisamos hoje descansar na graça de Deus. Deus tem pensamentos de paz e não de mal para cada um de nós. Pensamentos de paz. Se nós descansarmos e submeter à vontade de Deus, à direção do Espírito Santo, dentro do discernimento das coisas que estão acontecendo em nossas vidas hoje e agora, nós não vamos ficar ansiosos de coisa alguma, nós não vamos ficar inquietos, nós vamos descansar na paz de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a paz que excede todo entendimento. Uma paz real, uma paz que Jesus nos deu por meio da sua morte na cruz. Ah, não, você não entende, você sabe, 2019 foi ruim, 2019... Vamos deixar o passado no passado. Vamos avançar para o que está diante de nós. Amém. Filipenses 3, Paulo disse, uma coisa eu faço. Uma coisa eu estou decidido a fazer. Paulo, aí é Paulo, hein? Uma coisa eu faço. Uma coisa eu estou decidido a fazer. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para que estão adiante de nós. O que está diante de nós hoje? 2020. O que está diante de nós hoje? Últimos 3 dias de 2019. O que está diante de nós hoje? A graça de Deus. A graça de Deus. As misericórdias que renovam cada manhã em nossas vidas. Em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode nos dar esperança é que a obra está consumada. O nosso passado já passou, é daqui para frente. Isso é pensar com Deus. Isso é colocar na prática a palavra de Deus. Porque Deus diz que a palavra dele não vai voltar vazia. Porque a sua palavra, sabe, que sai da sua boca será implementada, executada, será prática em nossas vidas. Esse é o rema. A palavra está dando rema em nossas vidas, prática. Qual será a sua decisão hoje, agora? Minha decisão, viver em 2019 ou pensar em 2020 com Deus e caminhar de cabeça erguida? O que está diante de você hoje? Talvez um problema na família. Talvez você teve um Natal não tão bom como você esperava, ou talvez você teve um ótimo Natal como nós tivemos, nossa família aqui, lá em Montes Claros, né? E aqui também. Um ótimo Natal. Poder abraçar os irmãos, parentes, amigos. Visitamos nosso tio lá em Montes Claros. Que tempo gostoso. Ficaria ali o dia todo só ouvindo ele. Sabe? Mas agora nós precisamos pensar em 2020, o que está diante de nós. Os últimos 3 dias do ano. Pensar com Deus. Pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é de boa fama. Em tudo que é puro, tudo que é amável. E quando nós pensamos com Deus, nossa prática, o nosso agir, o nosso pensar, será tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é gentil. Seremos cavalheiros e damas. Hoje, cavalheiros e damas. Alguns são brutos, são ignorantes, grosseiros, e outras nem se falam. Palavras amáveis. Brota dos nossos corações quando nós pensamos nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Ser gentil, ser cavalheiro. Eu tomei uma decisão e você não sabe, é algo prático. Nós precisamos tomar uma decisão, ser cavalheiros, ser damas nos próximos dias e no próximo ano. Ser disponível para que Deus possa nos usar. É algo que começa dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele nos dá capacidade para que nós possamos agir dessa forma, como bons cavalheiros e damas. Pensando com Deus.
não deixando o inimigo anular nossa fé, nossa vida prática. Jeremias disse, Deus disse em Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que desejais. Buscar-me-eis e me acharei, invocar-me-eis e eu vos ouvirei. Eu vos ouvirei, eu vos ouvirei, diz o Senhor. É uma decisão nossa de buscar o Senhor, de invocar o Senhor. Porque nós fomos alcançados por uma viva esperança. Nós temos esperança. Não precisamos ficar introspectivos. Não precisamos nos isolar dos outros. Podemos se envolver, relacionar com os outros. Ter um testemunho a compartilhar, um testemunho de vida, um testemunho de tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa forma, tudo que é amável. Seja essas coisas que ocupem os nossos pensamentos. São coisas do alto. Pensai com Deus. Desfrute dos pensamentos de Deus para a sua vida. Desfrutemos dos pensamentos de Deus hoje e agora. Em Jeremias 32, versículo 27, o profeta falou para Jeremias o seguinte. Jeremias 32, versículo 27. O profeta diz, Deus disse para Jeremias, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Há algo demasiadamente difícil para nosso Deus? Não, não há. Não, não há. Porque Deus não está limitado. Nós estamos limitados. E muitos de nós, muitas vezes, limitamos Deus, porque achamos que algo é impossível acontecer. Mas Marcos, capítulo 9, olha lá comigo, Marcos 9, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, está escrito, ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Não desista. Não chute o balde. Levanta a cabeça. Vamos pensar grande. Vamos pensar com Deus. Vamos crer. Vamos confiar. Em nome de Jesus, nada é impossível para o nosso Deus. Tenha esse pensamento em 2019, tudo que é verdadeiro, seja essas coisas que ocupem o vosso pensamento no final de 2019 e em 2020, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. E confia, descanse, porque para o nosso Deus nada é impossível. Nada é impossível. Não limite Deus, porque Deus não está limitado. Tudo pode ao que crê, disse Jesus. Se é possível, tudo é possível ao que crê. Tudo, tudo. Não fique desanimado, não fique introspectivo. Vamos ser ativos, vamos caminhar de cabeça erguida, vamos pedir o Espírito Santo discernimento, vamos pedir o Espírito Santo que nos anima, nos motiva por meio da sua palavra e por meio dos pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos pensamentos, como nós vimos no início em Isaías 55. Olha, Deus disse, eu é que sei que pensamentos no vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando nós discernimos isso, nós temos paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Então, nós vamos invocar o Senhor, confiar nele. E lá em Jeremias 29, versículo 12, fala, Deus disse, e eu vos ouvirei. Nós vamos buscar o Senhor e nós vamos achá-lo. Porque perto está o Senhor, de todos que invocam, e de todos que invocam em espírito e em verdade. Pense com Deus, caminhe com Deus, desfrute de Deus, não entre em desespero. 2020 será um ano de bênção. Se nós precisamos ter discernimento
para desfrutar das bênçãos de Deus, pensando com Deus, tendo o privilégio que nós temos como filhos, salvos pela graça de Deus, de pensar com Deus. E o meio de nós pensarmos com Deus é abrindo esse livro, a palavra de Deus. Aqui estão os pensamentos de Deus. Aqui estão revelados os pensamentos de Deus, que alimenta a nossa fé e nos faz andar, ter uma vida sobrenatural em um mundo tenebroso. Confie no Senhor, levante a cabeça, vamos em frente. Deus disse, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que desejais. Vamos invocar o Senhor, porque sabemos que Ele vai nos ouvir. Vamos buscar o Senhor, porque perto está de todos que invocam em espírito e verdade. E vamos glorificar nosso Deus. Agradecer como nós cantamos hoje, por tudo que tem feito, por tudo que irá fazer, em nós e através de nós, para a glória do seu nome. Amém? Amém. Curvamos nossas cabeças e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por sua palavra, Senhor, que são os seus pensamentos ali revelados. Te adoramos, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, que o Senhor possa direcionar nossas vidas nos últimos 3 dias de um ano, 2019. Que o Senhor possa ir à frente de 2020 e que nós possamos ver essa igreja ser um canal de bênção nessa cidade. E que outros, Senhor, outros, que não seja o nosso pensar em outros, que possamos buscá-los, compartilhando as boas novas de Jesus Cristo e ver famílias agregando esse corpo local por causa da sua graça, das suas misericórdias. Te louvamos, ó Pai, te adoramos. Estenda as suas mãos sobre as famílias dessa igreja. Estenda as suas mãos sobre aqueles que nos assistem pela internet. Ó Senhor, estenda, Senhor, as suas mãos. Traz uma cobertura espiritual. Ó Senhor, que o Senhor possa trazer reconciliação naquelas famílias que abrigam, Senhor. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, direção naqueles que estão, ó Pai, desanimados. Que possamos ver, Senhor, esse próximo ano, a boa e agradável, perfeita vontade do nosso Deus, operando em nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, Pai. Protege cada um de nós, dá-nos uma semana abençoada. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.